Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. Meu nome é Charlie Fonseca e hoje vamos falar sobre liberdade e dignidade sexual. A entrevistada de hoje é Fernanda Menezes. Vocês lembram daquele caso que aconteceu em São Paulo, onde um homem ejaculou no ombro de uma mulher e depois voltou a fazer isso, né? Ele foi preso, foi solto, está preso novamente. Enfim, foi um caso de grande repercussão, né, que expôs o assunto na mídia, vários outros casos surgiram depois. E para falar sobre esse tema, a gente recebeu aqui Fernanda Menezes, como o Charlie bem falou. Ela que é analista do Ministério Público aqui de Sergipe, já atuou como advogada, é palestrante, é autora de obras jurídicas, enfim, é alguém que tem propriedade para falar sobre o tema e que vai tratar com a gente de uma forma bem didática, de uma forma bem explicativa, para que você possa entender um pouco melhor esse caso. A nossa conversa de hoje é gravada aqui no Petit Café Bistrô, o endereço está aparecendo para vocês na tela, o Instagram também. Então convido a vocês a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, inscrever aqui, ativar as notificações. Enfim, interajam com a gente para que a gente possa saber o que é que vocês estão achando do Debate Legal. Sem muita demora, pode rodar a vinheta. E fique ligado. Olá, internautas, muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Para debater o tema que nós já falamos aí na abertura do programa, a gente recebe aqui hoje Fernanda Menezes. Ela que é graduada em Direito, é analista do Ministério Público aqui de Sergipe, já atuou como advogada. Hoje ela é palestrante, também é coautora de obras jurídicas, é pós-graduada na área. Enfim, tem todas as qualificações para estar aqui falando com a gente sobre o tema que a gente veio debater. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Debate Legal. Muito obrigada, Luiz Felipe. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite, dizer que é realmente uma honra estar dividindo a bancada com você, que, como disse, tem grandes qualificações e tenho certeza que será um debate produtivo para vocês, internautas. E vamos às perguntas. Vamos às perguntas, né? Tenho certeza que o pessoal está curioso, até porque o tema é polêmico, o tema é grave, então as pessoas querem aprender mais sobre isso, querem entender um pouquinho mais sobre esse caso. Veja só. O que motivou esse convite que a gente fez foi a grande repercussão de vários casos de estupros e de crimes contra a liberdade sexual das pessoas que vem acontecendo no Brasil e no mundo nessas últimas semanas, nesses últimos meses. É algo que sempre aconteceu, infelizmente, mas que ultimamente tem tido um destaque muito forte. Um caso emblemático, um caso gravíssimo, aconteceu em São Paulo. Foi um cidadão, um sujeito, que ele ejaculou no ombro de uma mulher que estava num ônibus, né, do transporte coletivo lá da cidade. E aí existiu um grande debate sobre se ele deveria ser preso, se ele não deveria ser preso, por que ele foi preso, enfim, teve todo esse debate sobre isso. Mas pouca gente discutiu a motivação do ato, né? Foi descoberto que ele tinha alguma espécie de distúrbio mental e etc. Mas você acredita que essa questão do distúrbio mental é alguma justificativa? É só isso? É uma justificativa? Ou existem algumas outras coisas por trás disso? Por exemplo, alguma questão cultural, alguma outra questão que tenha motivado esse ato que é inexplicável, é injustificável, lógico. Mas você acredita que o contexto cultural, o contexto social tem alguma participação nisso aí? Bom, antes de tudo, é bom que se esclareça que esse cidadão especificamente, nesse caso concreto que você se refere, ele cometeu esse ato, mas já vinha cometendo atos desta natureza há cerca de 8 anos, pelo menos foi o que foi noticiado na mídia, com esse mesmo modus operandi, diga-se de passagem. E aí veio a pergunta, por que não se foi feito um exame psiquiátrico anteriormente? Será que a gente não conseguiria ter evitado que outras vítimas fossem vítimas dele, né, dessa situação? Se o problema fosse tratado lá na origem. Exatamente, né? Porque, como você bem colocou, a mídia tem falado que há uma possibilidade de que ele tenha um distúrbio mental. Mas a gente tem que deixar muito claro que a presunção é de que você tenha uma rigidez mental, né? Então, presume-se que ele tem a integridade mental perfeita, até que se prove o contrário. E ainda não foi feito nenhum tipo de exame. Vai se instaurar, ou melhor, já se instaurou um incidente de insanidade mental, que é explicando rapidamente, é uma parte do processo
que vai exatamente apurar se ele tem condições ou tinha condições de, ao tempo do fato, naquele dia que aconteceu, ele tinha condições de saber que aquilo que ele cometeu era um ilícito penal. Trocando em miúdos, é isso. Se ele sabia o que estava fazendo. Exatamente, e que se aquilo era crime. E ainda não tem esse resultado. Então, até que se prove, como eu disse, o contrário, ele tinha plena consciência do que estava fazendo. Então deveria responder pelo que fez. Pelo menos a princípio, sim. Quanto à questão se existem outros motivos, a certeza da impunidade, essa questão cultural, a certeza da impunidade é muito difícil para mim colocar isso agora, neste momento, sem saber se ele realmente tinha condições de ter conhecimento do caráter ilícito. Se ele tinha conhecimento desse caráter ilícito, com certeza a certeza da impunidade motivou para que ele continuasse reiterando a prática delitiva. Porque se naquele primeiro momento nada aconteceu, ele praticou isso cerca de 17 vezes, como foi colocado, e nada aconteceu, então certamente a certeza da impunidade fomentou, incentivou que ele praticasse. Quanto à questão cultural, aí sim, é um ponto também que a gente tem que colocar, Luiz Felipe, que a gente não pode desprezar. Exatamente. A gente já avançou muito, né? Eu, como mulher, tenho visualizado isso, que a gente já avançou bastante, tanto na parte da legislação, até da parte dos costumes, a parte da própria sociedade, a gente já evoluiu, mas ainda, infelizmente, existe uma cultura de que a mulher é objeto sexual, de que ela está vulnerável, que se ela usa roupa curta, que ela está convidando a ser estuprada. Infelizmente, ainda existe isso. É uma cultura, diga-se de passagem, machista, mas a gente não pode desconsiderar. Então, como eu vi na internet isso, e achei assim que fecha muito bem essa situação, para finalizar a pergunta, que o transporte é público, o corpo da mulher não. Exatamente. Não é isso? Então a gente tem que deixar isso muito claro. O transporte, mas a mulher, ela não está ali à venda, ela não está ali à disposição para que se faça dela o que bem entender, enfim. Basicamente é isso. Agora, voltando um pouquinho para os aspectos legais. No primeiro momento, ele foi preso, quando cometeu esse crime, ele foi liberado e aí cometeu de novo, pela segunda vez, foi preso e até o momento que a gente está gravando aqui, ele permanece preso. Exatamente. Por que foi diferente? Da primeira vez ele foi liberado e agora ele continua preso. Você pode explicar para o internauta? Primeiro ponto é que as duas decisões, elas foram proferidas, prolatadas por juízes diferentes. Né? Isso influencia bastante. Isso influencia porque o juiz ele tem um livre convencimento, claro que tem que ser motivado, mas os juízes não estão obrigados a terem decisões iguais, idênticas em um determinado fato. Até porque assim, o direito é uma ciência que não é exata, né? Se assim o fosse, não estaríamos aqui, num debate legal. De juiz, exatamente, né? Então, a primeira questão é que foi prolatada por juízes diferentes. A primeira decisão considerou, a que soltou, né? Considerou que não houve constrangimento. No momento que ali ele ejaculou, que foi o primeiro fato, ela ejaculou no pescoço, né? A vítima estava sentada e o cidadão, o homem, o indivíduo, ejaculou no pescoço dela. Então, o juiz, naquela oportunidade, entendeu que não houve constrangimento, que não houve violência, nem tampouco grave ameaça, elementares do tipo, né, do estupro, né, o 213 do Código Penal. E já o segundo entendeu que, em um outro fato, né, diga-se de passagem... Eram casos diferentes. Isso, pouco diferente, viu, Luiz Felipe? Não considero que foi... Não teve grandes Eram diferenças, circunstâncias diferentes, mas foi porque... Bem parecido. Exatamente, porque na segunda oportunidade ele ejaculou na perna dela e o juiz considerou, na sua fundamentação, que houve a violência ou a grave ameaça, porque ele resistiu, ele teria ejaculado e ela quis sair, ele pegou na perna dela para que ela não saísse.
Então ela não teve aquela liberdade de escolha de ficar ou não. Então foi isso que motivou a mudança do entendimento também. Apesar de serem juízes diferentes, o fato foi um pouco diferente. Exatamente. Eu não sei, isso aí, só quem pode responder é o juiz que prolatou a segunda decisão, se ele teria um entendimento que houve estupro nesta primeira circunstância. Isso aí eu não tenho como responder. É porque às vezes isso para o nosso internauta, isso pode ficar um pouco, gerar uma dúvida, né? Porque a pessoa vê e acha assim, mas um juiz decidiu de uma forma, outro juiz decidiu de outra. E é bom a gente saber, primeiro, que cada juiz tem um entendimento. Exatamente. E segundo, que os casos são diferentes. Nunca uma situação vai ser 100% igual a outra. Vai ter sempre algum ponto de divergência. Exatamente. Né? E aí, só para complementar, que muita gente, né, o senso comum, se pergunta por que em um ele ficou preso e por que em um outro caso ele foi solto. Sim. No primeiro caso, ele foi solto porque o juiz, como eu disse, entendeu que não houve estupro, mas tão somente uma contravenção penal, o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que prevê apenas a pena de multa. Então, ainda que o juiz quisesse prendê-lo, não poderia. Porque para se prender preventivamente... A contravenção do artigo 61 é a de... É a de ofensividade ao pudor, alguma coisa nesse sentido. Uma coisa mais genérica. Sim, exatamente. E aí, ainda que ele quisesse, como eu estava falando, ele não pode. A lei não permite que ele prenda preventivamente. Se ele entende que é essa contravenção. Exatamente. Já se ele entendesse que era o crime, ele poderia. E como fez aconteceu. Esse segundo. Exatamente, porque aí a pena do estupro permite, né, porque para você prender preventivamente, só rapidamente falando, você tem que ter uma pena superior, a pena máxima superior a 4 anos, e o estupro tem, então ele pôde fazer. Ele fundamentou no clamor público, na paz, para garantir a paz social, e sobretudo na reiteração criminosa, já que poderia acontecer de outras vítimas serem vítimas deste ato dele. Então, para evitar isso, tirou da sociedade e ele hoje se encontra preso. Até o momento que a gente está gravando. Não sei na hora que os internautas estiverem assistindo, quando virem for efetivamente publicado. Isso. Veja bem, na sua opinião, você falou que existem duas possibilidades de interpretação. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Neste caso, né, vamos supor, vamos tirar o primeiro caso. Da forma que aconteceu para você, é um estupro ou é a contravenção penal que você mencionou? Na sua opinião, lógico que isso não é uma coisa fechada, a gente quer ouvir seus argumentos. Exatamente. Veja, eu refleti muito sobre esse tema. Inclusive, vindo para cá, recebi uma ligação de um advogado, um penalista, e ele é extremamente garantista. Ele disse, eu não acredito que você vai falar e defender isso. Mas, assim, é o que eu acredito. E não acredito somente porque sou mulher, não. Porque a gente não está aqui para fazer justiça, ninguém aqui é justiceiro por ser mulher. Né? A gente está aqui para debater e falar juridicamente o porquê. Eu entendo que, naquele momento da ejaculação, teve um elemento de surpresa. A vítima, ela não podia escolher se ejaculavam em cima dela ou não. Então, a violência, eu acho que a grande questão, o grande X da questão da decisão é que, data máxima venha, o juiz entendeu que não houve constrangimento. E, na minha concepção, houve sim um constrangimento. Ela foi compelida àquilo, né, de uma forma, pela situação que ela ali se encontrava. Teve uma violência, não a violência real, porque muitas vezes a população entende que o estupro é só aquele que alguém bota a arma na cabeça, tem a penetração, tem o coito, vagina, pênis, e não é. Né? Depois da modificação de 2009, que juntou os tipos penais de atentado violento ao pudor e estupro no 213, hoje a gama de possibilidade de consumação é muito grande. Então, hoje o que é que o artigo 213 diz em linhas gerais, para você, internauta, entender? Ele estabelece constranger, mediante violência ou grave ameaça, a manter conjunção carnal, que é a penetração, né, o coito, pênis, vagina, ou a praticar ato libidinoso diverso desse. Então, tudo isso é estupro. Né? Tudo isso é estupro. Então, ali naquele momento,
Aí ele disse, muita gente falou, não houve violência porque entende-se que a violência tem que ser real. Mas houve uma violência psicológica. Obviamente que houve uma violência psicológica. E além disso, eu ainda trago, e aí é um posicionamento que eu sei que é minoritário, quem defende isso, pelo que eu li, é Flávio Martins, é um professor, já Rogério Sanches, outros professores de renome nacional dizem o contrário, mas eu prefiro seguir o entendimento de que o artigo 217-A, o parágrafo 1º, ele estabelece que a violência presumida, ela é quando, por qualquer daquela circunstância, eu não posso reagir. Qualquer outra causa ali, eu não posso reagir. Você reduz a pessoa à impossibilidade de defesa. Acho exatamente. Que Eu não, ele diz, aquele por causa de enfermidade, tá, ou qualquer outra causa. Ou qualquer outra causa, exatamente. Então, aí alguns dizem, é um tipo penal muito aberto. É um tipo que é perigoso. Né? Mas a gente não pode desconsiderar que é um fato de grande relevância, né? É um fato que precisa ser punido porque precisa que a sociedade entenda da gravidade dessa situação, que não abra um precedente perigoso para que outras vítimas não venham a sofrer com essa situação. E talvez, para finalizar a sua pergunta, por enquanto não existe essa modalidade de estupro privilegiado, mas eu sei que você enquadrar esse fato... Só para a gente esclarecer o que é o privilegiado. Certo. Só para a gente esclarecer. Para não parecer que é... Exatamente. O que não é, na verdade. Exatamente. O que eu estou querendo dizer é que eu sei que você enquadrar um fato como esse do ônibus, o estupro daquele que a gente vê muitas vezes na televisão, aqueles com violência, com a pessoa no chão, enfim... Você enquadrar o mesmo fato acaba sendo, pode soar como desproporcional. Né? E aí talvez seja a hora de pensarmos numa linha intermediária. Isso que eu ia falar. Então, o privilegiado seria assim, não é você conceder um privilégio, para as pessoas entenderem. O privilegiado é você não punir da forma que está, estabelecer uma causa de diminuição de pena, é isso? Exatamente. É aquele tipo, mas com uma pena diminuída, porque ele não chega a ter a mesma gravidade, apesar de ser igual, apesar de ser grave também, mas não chega a ser no nível da conjunção carnal, é isso? Exatamente. Não seria o peso da mão de ferro do crime hediondo, porque o estupro hoje é crime hediondo, nem tampouco a mão leve da contravenção penal. Encontrar um meio termo aí nessas situações. No seu entender, a solução. No meu entender, seria uma solução plausível. Mas enquanto isso não ocorre, feliz ou infelizmente, eu entendo que nesse caso foi sim estupro no artigo 213. Agora, um outro tema que você fala, Fernanda, e que eu já inclusive tive a chance de ler um brilhante artigo seu sobre isso, é sobre estupro virtual, né? E aí eu fiquei bem curioso, né, com esse tema. Ele confessa que o título foi que me chamou a atenção. Eu disse, estupro virtual. Eu quero ler isso aqui para entender o que é. Quero que você passe para os internautas de uma forma bem sucinta, porque eu sei que o tema é extenso. O seu artigo é bem extenso, mas é bem bom de ler. Mas porque é bem interessante, você vai expondo vários posicionamentos. Mas eu queria que você explicasse de uma forma um pouco mais sucinta. O que é esse estupro virtual? O que é isso? Então, o estupro virtual é um tema novo, né? Muito pouca gente tem falado disso. Para se ter uma ideia, a primeira decisão que determinou a prisão de alguém nessa modalidade criminosa foi agora, recentemente no Piauí. E o estupro virtual nada mais é de que a possibilidade de consumação do crime de estupro utilizando os meios tecnológicos, os meios Seria, virtuais. Por exemplo, constranger alguém por internet? Exatamente. Como eu disse há pouco, até 2009, essa tese, essa situação era inimaginável. Realmente não tinha como você defender que existiria estupro virtual antes de 2009. Porque exigia uma conjunção carnal. Exatamente. E aí é impossível, né, por questões óbvias, ter conjunção carnal pelo computador, vamos dizer assim. Mas agora, com a inclusão, essa junção, esse aglutinamento dos tipos penais, incluindo o ato libidinoso no estupro, então
no meu entender, a possibilidade de consumação de estupro mediante computador, Skype, celular, enfim. Dando um exemplo bem rápido e muito claro. Alguém que está no Skype ou no webcam do outro lado, tá com um filho seu ou coloca uma arma na cabeça de alguém familiar seu e pede que você se masturbe, por exemplo. Ou que você introduza algo na sua vagina para satisfazer a lascívia dele. Né? Ela do outro lado, a pessoa do outro lado, ela ou ele. Tecnicamente está enquadrado no que é a definição legal do estupro. Exatamente. E aí, nesse caso, não seria nada, não estaria impune. Né? E assim, dentro dessa evolução tecnológica, a gente tem que levantar esses questionamentos, porque a lei... O mundo mudou. Exatamente. E hoje o mundo é virtual, hoje todo mundo está 24 horas praticamente plugado em internet, enfim, as modalidades estão aí, a gente precisa refletir, até porque a lei está para abarcar os acontecimentos diários, senão não tem sentido de existir a norma. É verdade. Agora, só fazendo uma observação, um contraponto, e para os nossos internautas entenderem também. A gente está falando muito aqui da questão penal e etc. E eu acho que essa também é a sua visão, para o pessoal não pensar que a gente está num viés muito punitivista, ou seja, vamos punir e achar que punir é a solução. Acho que às vezes a gente tem que pensar também, tenho certeza que você comunga desse pensamento, até porque a gente já conversou sobre isso, que a gente tem que pensar a prevenção, né? Pensar também para você não ter condutas criminosas, você mudar um pouco essa questão cultural. Você falou bem no início da entrevista a questão da cultura do machismo, da cultura do estupro, da gente mudar isso na sociedade, né? Da gente ter um novo pensamento, porque não adianta a gente só punir. Se a gente for só punir, isso não resolve. Né? Exatamente. Isso não resolve. A gente vai superlotar nossas penitenciárias e não vai resolver nada. Existe uma coisa que não é prender mais, é prender melhor. Foi algum entrevistado nosso que falou essa frase, eu não lembro quem foi, desculpa por não dar os créditos, mas algum entrevistado nosso disse isso, não é prender mais, é prender melhor. Então, se a gente pensa só em prender, né, não vai resolver a situação. Então, Fernanda, queria agradecer pela sua participação, foi bem esclarecedor, acho que você deu uma aula aqui pra gente, né, como era esperado, atendeu muito bem as expectativas da gente que convidou, tenho certeza que do internauta que está acompanhando o vídeo até agora também. Quero deixar aberto espaço para você fazer suas breves considerações finais. Pois bem, só complementando, Luiz Felipe, que era uma fala que eu tinha, mas infelizmente o tempo é curto e vai passando. Mas fica à vontade. Mas é justamente isso, né? Eu não estou aqui para defender, eu sou mais da linha do direito penal mínimo mesmo. Mas a gente também não pode desconsiderar alguns fatos desta magnitude e, sobretudo, o que repercute na sociedade. O que é que essa altura de uma pessoa desta repercute para casos futuros. Então, assim, dentro dessas minhas considerações finais, eu quero deixar muito claro que essa reflexão tem que ser feita com muita cautela. A aplicação da norma, sobretudo do direito penal, que tolhe, né, tem como pena tirar o bem mais precioso da pessoa, que é a liberdade. Então, obviamente que tem que se analisar cautelosamente, cuidadosamente, cada caso concreto. Mas a gente também não pode desconsiderar que os fatos estão aí, que precisa haver um enquadramento a favor da sociedade também, porque que a gente consiga, melhor dizendo, unir o direito à justiça. Se a gente conseguir andar de mãos dadas com o direito e a justiça, a aplicação da norma com a justiça, eu acho que a gente está no caminho certo. Não é a barbárie. Não, de maneira nenhuma. Não é a barbárie, não é também deixar tudo muito solto. É a gente saber usar as penas da forma adequada. Exatamente. É claro, sendo garantista, né, garantindo os direitos dos cidadãos. Mas, lógico, se existe o direito penal é porque ele tem alguma função, ele tem algum objetivo. Ter muito cuidado com as antecipações dos julgamentos, da mídia, enfim, dos jornais. Tudo isso tem que ser avaliado cautelosamente. Eu quero deixar isso bastante claro, porque é um tema muito polêmico, né? E muito se delicado. Exatamente. E se eu não me fizer entender, talvez eu não seja bem interpretado. E não é esse meu papel aqui. E finalizo agradecendo mais uma vez o convite, dizer que eu estou extremamente satisfeita, feliz em dividir com você essa bancada.
poder de alguma maneira ter contribuído para um canal que está crescendo muito. Eu ouço falar muito bem, os internautas comentando, curtindo, e por isso eu convido você. Se gostou dessa entrevista, desse bate-papo, melhor dizendo, curta, comente, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é Fernandinha_84 e meu Facebook Fernanda Menezes. Estou aberta a críticas, a sugestões e a debates. A debates, é isso. Por que não? Isso mesmo, muito obrigada e até a próxima. Fernanda, muito obrigado mesmo. Quero agradecer ao internauta que assistiu o nosso vídeo até o final, está acompanhando a gente. Convidar você a se inscrever no canal. É só apertar o botãozinho inscrever-se que tem aqui embaixo do vídeo. E do lado dele tem um sininho para ativar as notificações. Para que serve isso? Você se inscrevendo e ativando as notificações, toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber ou um e-mail ou um alerta no seu celular falando sobre isso para você correr e assistir logo o debate legal. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.